Olha pessoal, a gente vai ver agora a atividade 4, tá? Que é radicais e problemas com números racionais, tá? Radicais e problemas com números racionais. A gente vai começar fazendo uma recordação, tá? Recorde, a raiz quadrada de um número natural, A, é um número não negativo, B, tal que B ao quadrado é igual a A. Indica-se por raiz quadrada de A é igual a B. Acho que ninguém entendeu nada, né? Vamos ver os exemplos, tá? Ó, a raiz quadrada de 36. Qual é o valor da raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 é 6. Por quê, né? Porque se eu elevar 6 ao quadrado, ó, 6 vezes 6 dá 36, né? Então, como é que eu encontro a raiz quadrada de um número? Eu procuro um número que multiplicado por ele mesmo dê aquele valor que está dentro da raiz, tá? Então a gente diz isso, ó, sendo repetitivo, né? A raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 ao quadrado, que é a mesma coisa que 6 vezes 6, é igual a 36. Outro exemplo seria a raiz quadrada de 81, né? Qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, dá igual a 81. Então, toda vez que eu tiver uma raiz quadrada, né, o número que está dentro da raiz, eu procuro o número que multiplicado por ele mesmo, né, ou seja, ele ao quadrado, vai dar aquele valor que está dentro da raiz, tá? Então, seria isso, né? Então, sendo repetitivo, né, raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81, ou seja, 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9. Tá? É vezes, viu pessoal? Não é mais não, é vezes. Agora vamos ver aqui. Ó. Os números naturais que têm raiz quadrada exata são quadrados de outros números naturais. E por isso chama-se quadrados perfeitos. Veja algum exemplo. Ó. Então a gente tem aqui, ó, a raiz quadrada de 1, se tiver a raiz quadrada de 1, vou botar aquele símbolozinho aqui, é 1. Por quê? 1 vezes 1 dá 1, tá? Então a raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4, ó, é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 9, lembra o símbolozinho? Ó, é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 16 é 4. Ó. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Então a gente diz que esses números aqui é um quadrado perfeito. Por que o número é um quadrado perfeito? Ó? Porque a raiz quadrada dá exata. Tá? Toda vez que a raiz quadrada dá exata, o número que resulta, a gente diz que é um quadrado perfeito, tá? A raiz quadrada é de um quadrado perfeito, porque é a raiz dá exata, tá? Então, continuando aqui, a gente vai ver agora a atividade 1, tá? Atividade 1. Tá? Então, a gente vê o seguinte, ó. Atividade 1. Considera o triângulo retângulo a seguir. Eu tenho um triângulo aqui, né? Ó, A, B, C, né? Lembra? Triângulo retângulo é aquele que tem um triângulo de 90 graus aqui, né? Que a gente chama de triângulo reto, né? E o maior lado, né? É oposto ao triângulo de 90 graus, né? Que a gente chama desse lado aqui, que é o maior lado, ó, a hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos, né? O que é que ele diz aqui? Ele diz que esse lado daqui, né? Esse lado daqui, a medida dele é raiz quadrada de 729 centímetros. E esse lado daqui, a raiz quadrada dele é 625 centímetros. A raiz quadrada de 625 centímetros. E esse lado daqui, ele não deu, ó, chamou de x, né? No caso, a gente vai ter que calcular, tá? Então, vê, qual é a pergunta da questão? Ó? A pergunta é a seguinte, ó, qual é a soma das medidas dos lados desses triângulos, tá? Ele quer saber o seguinte, quando eu somar esse valor, com esse valor, com esse valor, ele quer saber a soma desse valor, ou melhor, a soma da medida desse lado, né? Mais a soma da medida desse outro lado, mais a soma da medida desse outro lado, tá? Ou seja, ele quer a soma das medidas dos lados desse triângulo. Que a gente também chama a soma dos lados de qualquer perímetro, a soma dos lados de qualquer polígono, a gente chama ele de perímetro, tá? Ele podia também, de vez dele ter esse conceito aqui, ele podia dizer qual é o perímetro desse triângulo, tá? Seria a soma dos lados, tá? Daria no mesmo, tá? Então, continuando aqui o roteiro, né? Que é sempre o mesmo, a gente vai para o compreenda, né? Ó, qual a tarefa proposta na atividade? Determinar o perímetro do triângulo, né? Como eu já falei anteriormente, o perímetro é a soma
da medida dos lados, né? No caso aí do triângulo, tá? A letra B. Quais são as medidas fornecidas pelos lados do triângulo? Vê, as medidas dos lados do triângulo são raiz quadrada de 729 centímetros e a raiz quadrada de 625 centímetros. Foi isso a medida que ele deu, né? O outro lado ele não deu. Ele me deu uma letra X, que é para eu poder calcular. Ele não me deu a medida do outro lado, daquele outro cateto, né? A letra C. Os números fornecidos que expressam as medidas dos lados do triângulo estão representados de que forma? Os números estão representados na forma de raiz quadrada dos números 600, 729 e 625, né? Ele representou a medida dos lados, né? Dentro de uma raiz quadrada, tá? E a letra D. Que teorema conhecido fornece uma relação entre os lados do triângulo retângulo? O que ele diz? Vê. É o teorema de Pitágoras, né, pessoal? O teorema de Pitágoras é o teorema de Pitágoras. O que é que ele diz? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quer dizer, esse enunciado do teorema estaria mais correto se ele colocasse assim, né? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas do cateto, tá? Porque é em relação às medidas, né? Dos lados, tá? Seria isso, né? Estou gravando. Pode ver. Seguindo o roteiro, né? Qual é o próximo roteiro? É o responda, né? Ele diz assim, determina o valor de x. Como é que eu vou determinar o valor de x? Lembra, né? O teorema de Pitágoras diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como eu falei, aquele maior lado a gente chama de hipotenusa, né? Vocês estão lembrados que no triângulo o maior lado é raiz quadrada de 729, que ele vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ó, que é a raiz quadrada de 625 mais x ao quadrado, né? Que no caso o outro lado é x, ele vai ser elevado ao quadrado, tudo é elevado ao quadrado, né? O que é que eu faço aqui? Como aqui está elevado ao quadrado e aqui é raiz quadrada, eu elimino a raiz. Ó. Aqui é a mesma coisa, eu elimino a raiz, esse 2 com a raiz. Foi isso que aconteceu. Ó. Aí ficou 729 é igual a 625 mais x ao quadrado. Aí ele faz o quê? Ele joga esse daqui para o lado de cá, tá? Ele joga 625 para o lado de cá. Aí fica 729 menos 625, que é igual a x ao quadrado. Então, você fazendo essa conta aqui, vai dar 104. Então, ó, x, né, é igual a raiz quadrada de 104. Então, a gente encontrou o outro lado do x que estava faltando, né, que é raiz quadrada de 104, tá? Aí ele pergunta, letra B, o que devemos fazer para determinar a soma das medidas dos lados desse triângulo? Olha, eu vou logo direto à resposta, tá? Determinar o valor de x, né? A raiz quadrada de 729 e 625. E depois adicionar os valores obtidos. É isso que a gente tem que fazer, né? Isso aqui não tem nada a ver, né? Calcular o valor de x e adicioná-lo a esse... Não é adicionar a esse valor não, né, pessoal? É adicionar a raiz quadrada desses valores, né? E o outro aqui também está errado por quê? Determinar a raiz quadrada do valor de x de 729 e de 625, depois subtrair os valores obtidos. Não tem nada a ver, né? A gente vai o quê? Para determinar o valor de x, a gente fez aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que tirar a raiz quadrada desse número, né? E depois adicionar os valores, tá? Adicionar os valores, é isso que a gente tem que fazer, tá? Então vamos ver aqui, vamos continuar. A letra C, vê. A letra C, ele diz o seguinte, ó. A letra C, ele diz o seguinte, ó. Quando a raiz quadrada de um número não é exata, podemos calcular sua raiz quadrada aproximada. Tá, vê, quando ela é exata, como eu falei naqueles casos anteriores, ó, qual é a raiz quadrada de 25? Ó? É 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Qual é a raiz quadrada de 81? É 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Qual é a raiz quadrada de 64?
é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Então ele quer saber o seguinte, como é que ele vai calcular uma raiz que não é, que não é exata? Aí ele dá esse exemplo aqui. Vamos calcular o valor aproximado da raiz quadrada de 28. Então, sabemos que 28 está entre... Vê, isso aqui é o seguinte, pessoal. Imagina o seguinte, vê. A raiz quadrada de 28, ela é maior do que a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5, né? Então, vê, ela é maior do que a raiz quadrada de... imagina o seguinte, é bom até você escrever aqui. A raiz quadrada, né, de 25, ela é menor do que a raiz quadrada de 28, né? E a raiz quadrada de 28, ela é menor que a raiz quadrada de 36. Por quê? Qual é a raiz quadrada qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Né? É que ele botou aqui. 25 ao quadrado é 25. Né? Então a raiz quadrada de 25 é 5. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Né? Porque a raiz quadrada de 36 é 6 vezes 6, 36. Lembra que o 28 está aqui entre os dois. Ó. Então a raiz quadrada de 28 vai ser um número que é maior do que 5, né? E menor do que 6, tá? Ele é maior do que 5 e menor do que 6. Aí continuando aqui, ou seja, a raiz quadrada de 28 está entre 5 e 6. Né? Está entre, né? Entre os dois. Ó. Ele é maior do que 5 e menor do que 6. Ele está por ali. Vamos então calcular o quadrado de alguns números entre 5 e 6. Então ele fez algumas contas aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem, vocês verificam depois. Ó. Ele botou 5,1 ao quadrado. Aí multiplicou, né? 5,1 vezes 5,1. Deu 26,01. Tá? Então, a 26,01, né, é menor do que 28, né? Porque aqui é como se fosse a raiz quadrada desse valor aqui, né? De 26,01. Que seria o quê? 5,1. Então, vê, ele é um número, como eu falei antes, ele é um número, é o número 5, né? E ele é menor do que 28. Aqui também, 5,2 elevado ao quadrado. O que é 5,2 elevado ao quadrado? É 5,2 vezes 5,2, que vai dar 700, né? 27,04. Ou seja, a raiz quadrada de 27,04 é 5,2, tá? Que também é menor do que 28, né? Então, beleza, dá para a gente continuar, né? E vamos continuar. 5,3 ao quadrado. Você fazendo a conta aí, 5,3 vezes 5,3, ele vai dar 28,09. Oi, passou de 28. Ó. Então, não pode ser essa, né? Então, ela vai ser essa daqui, né? Essa daqui é que está mais, assim, maior do que 5 e menor do que 6, né? Essa aqui já passa, tá? Ele já passa. Aqui ele botou outra aqui, tá? Mas aqui a gente já sabe que esse aqui já não é. Não precisaria nem fazer essa. Mas ele quis fazer 5,4 ao quadrado, que é 5,4 vezes 5,4, que dá 29,16, né? Se essa aqui passou, imagine essa, né? Então, vê. Observe, a raiz quadrada de 5,3, né? Está mais próxima de 28, né? Não está não, ele passa, né? Observe que a raiz quadrada de 5,3 está, sim, não está mais próxima, até mais só que passa, né? Está mais próxima de 28. Então dizemos que a raiz quadrada de 28 é aproximadamente 5,3, vê, mas porque passa de 28, né, pessoal? Passa daqui a raiz quadrada de 28 ele passa um pouquinho, né? Ele passa um pouquinho. Eu achei meio estranho, porque ele passa um pouquinho, né? Porque, na verdade, era para a gente fazer o seguinte, para ficar mais exato, aqui era para aumentar outra casa decimal. Ele ia aumentando cada vez, eu aumentava outra casa decimal, aí multiplicava. Ele ia chegando cada vez mais próximo de 28. Aqui ele passou um pouquinho, né, de 28, né? Ele passou 0,9 centésimo, né? Ele passou a mais do que 28. Mas ele está considerando essa daqui, tá? Apesar que ele passou um pouco, né? E não podia passar, né? Não era para passar. Mas ele considerou, no caso, que aproximadamente 5,3 a raiz quadrada de 28. Apesar que ele passa um pouco, né? Ele passa um pouco. Vocês estão entendendo isso, né? Eles passam um pouco.
O ideal seria o quê? Seria a gente ir aumentando aqui a cada decimal. Ó. Aqui era 5,2, sei lá, dar 5,21, ia fazendo e tal, mas tudo bem. Ele passou uma besteirinha de nada, 9 centésimos, ele considerou. 28 é aproximadamente 5,3, tá? Agora, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a raiz quadrada de 104, porque 104 é aquele valor de x, né? O valor de x é 104. Porque a gente calculando o valor de 104, a gente conta o valor de aquele lado x, tá? Do triângulo, né? É bom vocês, no começo, vocês copiam o triângulo para vocês, como é que se diz? Vocês entenderem melhor a aula, tá? Então, vê, esse 104 é o valor de x, né? Daquele lado do cateto, tá? Então, vê, 104 não é exata, né? Ela não é exata. Ela está entre 10 e 11, porque 10 vezes 10 dá 100, 11 vezes 11 vai dar 121. Então, é um número que é maior do que 10, né? E era para ser um pouco, seria mais próxima de como é que se diz? De 11, né? De 11, porque 11 é a raiz quadrada de 121. Então seria um número maior do que 10 e menor do que 11, no caso. Calcule o quadrado de alguns números entre 10 e 11, tá? Então foi isso que ele fez aqui, ó. Ele só faz no quê? Ele pegou, botou 10,1, deu 102,01. Beleza, não passou de 104, né? Agora aqui ele passou uma besteirinha, né? Ele passou uma besteirinha de 104, ó. 10,2 ao quadrado. Ó. Você multiplicando 10,2 vezes 10,2 vai dar 104,04, né? Que seria a raiz quadrada desse valor aqui, seria 10,2, tá? E aqui ainda passa mais ainda, né? Aqui vai passar mais, né? Aqui passa bem mais. A raiz quadrada de 106,09 é 10,3, que passa um bocado. Já fica em 106, né? Aqui para bem é 104, passou uma besteirinha. E essa aqui ainda passa mais ainda, tá? Então veja, complete, né? Complete. Ele quer saber a raiz quadrada de 729. Se vocês forem fazer usando uma calculadora ou por tentativa, você vai ver que é 27. Por quê? Porque 27 ao quadrado, né, que é igual a 27 vezes 27, vai dar 729. Então a gente já encontrou o outro lado, o lado da hipotenusa, né? O lado da hipotenusa é quanto? 27, né? Que é a raiz quadrada de 729. Tá? Então, o outro cateto, a raiz quadrada de 625, que é 25, né? Por quê? Se você multiplicar, pois 25 ao quadrado, que é 25 vezes 25, vai dar 625. Então a gente já tem a raiz quadrada de 729, que é 27, que é o lado maior, que é a hipotenusa, do outro cateto, a raiz quadrada de 625, que é 25, né? Então vê, ele escolheu qual número? Ele escolheu esse número aqui, né? Ele escolheu o 102, que passou uma besteirinha de 104, 0,4, ele considerou isso aqui, tá? Passou um pouco, né? Passou um pouco. Então os valores obtidos no item anterior, com os valores obtidos no item anterior, calcule o perímetro do triângulo e complete. Isso é somar, né, pessoal? Lembra que o perímetro, né, é a soma dos lados, né? Então você soma 27 mais 25 mais 10,2 vai dar 62,2, no caso centímetros, né? Então a soma dos lados, ou melhor, o perímetro do triângulo vai ser 62,2, que é a pergunta do problema, né? Então, a soma da medida dos lados do triângulo é aproximadamente, né, 62,2 centímetros, tá? Essa é a resposta e aqui a gente encerra aqui, tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Vê, a raiz quadrada exata, né, você multiplica um número pelo outro, você vai encontrar o valor exato que está dentro da raiz. Mas nem toda raiz é exata, né? Aí você faz por aproximação. Aqui no livro da Prova Brasil, ele passou um pouco, ele só pegou uma casa decimal e passou uma besteirinha de 104. Geralmente a gente faz, quando falei, de outra maneira, a gente ia aumentando aqui, né? A gente botaria, sei lá, um 1 aqui, 10,11, aí multiplicaria. Aí se fosse, ainda tivesse um pouquinho distante, a gente aumentaria, botaria 10,2. Assim vai até ficar bem próximo de 104.
Mas ele considerou passando uma besteirinha, passando 4 centésimos, ele achou esse valor aqui desprezível, tá? Então, também está valendo, né, pessoal? Então é isso, ó. A soma, né, do triângulo, né, ou o perímetro do triângulo, que é a soma dos lados, é esse valor aqui que a gente viu, é 62,2 centímetros, tá? Pronto, pessoal, é isso aí, tá? É isso aí.